Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. E eu tenho o prazer de receber aqui no Primeiro Jornal da Rádio Tirol, nesta manhã de sexta-feira, a advogada doutora Lucinara, ela que é integrante do escritório Garcês de Souza Advogados Associados aqui de Languiru, Teutônia, para conversar conosco um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Ela ainda gera muitas dúvidas e no decorrer do andamento a gente vai descobrir se essas mudanças vão vir para o bem da população como um todo, do trabalhador ou não. Bom dia, doutora, um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Fabiano. Bom dia, caros ouvintes. Hoje, então, estarei sanando algumas dúvidas, as mais comuns, entendo eu, sobre a reforma trabalhista. Acredito que, num primeiro momento, é importante a gente abordar a situação de o tópico acordado sobre o legislado. O que vem a ser isso? Pois então, esse eu considero um dos tópicos principais da reforma e que gera muitas dúvidas também, grandes incertezas. O que acontece? Hoje, os sindicatos eles têm autonomia, tá, para decidir sobre alguns itens que antes só a CLT podia decidir, como jornada de trabalho, participação nos lucros, bancos de horas, enfim, eles têm autonomia e têm força de lei. É importante deixar claro também que não são sobre todos os direitos da CLT ou da Constituição que os sindicatos vão ter autonomia. Alguns direitos permanecem pela CLT, como férias, o salário mínimo, o FGTS, o 13º. Então, nessas outras questões, sim, o sindicato ele vai ter força. Certo. Tem também a questão da regra para gestantes e lactantes, as mamães, né? Sempre aquela preocupação. Houve alguma alteração? Como é que ficou essa questão? Inicialmente, a reforma queria fazer com que as gestantes pudessem trabalhar em locais insalubres, o que gerou muita revolta. Então, logo em seguida da publicação da reforma trabalhista, houve uma medida provisória em que voltou a ser proibido, a menos que o médico, então, autorize, né? Mas, a princípio, a gestante não pode trabalhar em local insalubre. Quando foi, digamos, aprovada a reforma, foi lá na metade do ano, parece que em julho do ano passado, e ela entrou em vigor em novembro. Ela foi aprovada com essa possibilidade, posteriormente, então, houve compressão popular e houve, então, alteração. Exatamente. Desse quesito. Em relação à jornada diária de trabalho, como ficou essa questão? Bom, a jornada de trabalho, ela era de 8 horas e 48 minutos. Agora ela pode ser estendida até 10 horas diárias. Evidente que não pode ultrapassar as 44 horas semanais, mas então aí teve uma mudança significativa, né? Que é possível estender a jornada diária. Que antes, no caso, quando estendia, já representava a hora extra. Exatamente. Né? Hoje, no caso, não, apenas no final do fechamento das horas semanais vai ter que fechar, então. 44 horas 44 semanais. horas, não pode exceder isso. O que exceder isso é hora extra, é acréscimo de hora. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Tá certo. Tinha uma questão sobre as férias. Existia, digamos, uma possibilidade lá no início, depois alterou tudo. Como ficou a questão das férias agora? Anteriormente, as férias elas eram parceladas em até 2 vezes, tá? Agora não, agora pode ser parcelado em até 3 vezes, sendo que um dos períodos tem que ter no mínimo 14 dias e os outros 2 restantes de no mínimo 5 dias corridos. Então, essa mudança veio eu acredito que para agregar, porque muitas vezes os funcionários querem tirar mais vezes e aí é possível. Não tirar só num bloco. Eu prefiro tirar períodos curtos, que digamos que sejam 5, 7 dias, para fazer uma viagem rápida, né? E isso não era possível antes. Não era possível, agora sim. Mas então, respeitados os 5 dias corridos e um período tem que ser no mínimo de 14 dias. Certo. Houve alguma alteração também na questão intervalo para o almoço, para o descanso da hora do meio-dia? Isso havia anteriormente,
era no mínimo 1 hora para o almoço, tá? E se o funcionário, por exemplo, fizesse 50 minutos e então fosse levado isso para a Justiça do Trabalho, o empregador seria condenado ao pagamento dessa 1 hora cheia. Hoje não. Se por acaso o funcionário ele fizer 50 minutos e levar isso ao conhecimento da Justiça do Trabalho, o empregador vai pagar apenas os 10 minutos restantes, acrescidos de 50% de hora extra. Então essa é uma mudança também interessante na questão do intervalo do horário do almoço aí. Isso aí. Jornada parcial e temporária. Isto também agora é possível? Como ficou essa situação na reforma? Anteriormente, para trabalhar meio turno, que se fala, o empregado poderia trabalhar somente 25 horas semanais, senão seria desconfigurado esse trabalho parcial. Agora não. Agora o empregador pode contratar o funcionário por até 30 horas, que ainda assim configura o tempo parcial de trabalho. Ou a outra alternativa é até 26 horas semanais e com direito a fazer até 6 horas extras durante o mês. E ainda assim configura tempo parcial, mas é importante lembrar que mesmo tempo parcial, ele tem direito a férias, 13º, todos os mesmos direitos de um trabalhador normal. Tá certo. A gente ouvia muitas vezes falar, o funcionário fez um acordo com a empresa, até às vezes tinham alguns acordos, até em órgãos públicos, bancos, que eles chamavam de PDV, que era um plano de demissão voluntária, né? Onde que a empresa então pagava alguns direitos como se estivesse acontecendo essa demissão. E agora essa demissão em acordo, ela é possível, né? Exatamente. Anteriormente, se você levasse a conhecimento da Justiça do Trabalho, fiz um acordo com a empresa, isso não era reconhecido. Isso era um sistema ilícito das empresas, juntamente com o empregado, de tentar chegar num acordo. O que acontecia na época? O empregado ele devolvia a multa, o valor correspondente à multa de 40% do FGTS. Hoje isso mudou um pouco. Com a reforma, é possível que o empregado, juntamente com o empregador, eles decidam que o empregado vai ser demitido. Mas o que acontece então? Com esse mecanismo, a multa do FGTS passa a ser de 20%, pago pelo empregador. O aviso prévio fica apenas de 15 dias. E além disso, ele consegue sacar 80% do FGTS. Mas aí então passando a ser um acordo lícito, né, válido perante a Justiça do Trabalho. Tá certo, que antes não era possível. Que antes não era possível. De forma prática acontecia bastante, né? Mas legalmente não era possível. Agora, então, com algumas reduções do FGTS, do saque no caso da multa do FGTS, do saque do FGTS, inclusive do aviso prévio, mas é possível. No seu entendimento como advogada, as mudanças elas vão trazer aí com o decorrer do tempo benefícios ao trabalhador ou até algumas complicações? Pois então, Fabiano, a reforma ela é muito recente, né? Ela gera muitas incertezas, tanto para o advogado quanto para o juiz, e nós temos muitas discussões acerca do contexto. Eu acredito que hoje ela está trazendo mais prejuízos do que vantagens para o empregado, mas a gente não pode ter uma posição alarmista. Eu acredito que com o tempo, com as decisões dos magistrados, nós vamos ver com mais clareza se essa reforma veio para acrescentar ou não. Então hoje, na minha opinião, não está tão bom para o empregado quanto para o empregador. Trouxe mais vantagens para o empregador, na minha opinião. Então. Exatamente. Talvez a intenção do governo seja facilitar a obtenção de emprego, né? Porque estamos numa época assim que ele está bastante escasso, né? A população vive uma dificuldade em encontrar quando fica sem. Então talvez essa seja a intenção. Mas nada também não é possível de mudar, assim como aconteceu com a questão das gestantes e lactantes, né? Pode daqui a pouquinho a população, o trabalhador entender, opa, eu estou prejudicado, troca de governo, tudo isso possibilita novamente rediscussões, né? Com certeza, tudo isso possibilita e também as ações dos advogados, dos magistrados, né? Tudo isso vem a acrescentar, né, para melhorar a reforma trabalhista. Tá certo. E outras dúvidas vão com certeza sendo sanadas no decorrer do processo dessa nova lei que está aí valendo. Há pouco tempo, foi final do ano, né? Sim. Então estamos aí bem no início da
da sua aplicação, muitas dúvidas, com certeza, inclusive por advogados, por juízes. Exatamente. Né? Então isso ainda vai levar um tempo e a gente vai descobrir no decorrer do caminho aí o que vai trazer, na verdade, de positivo e o que vai trazer de negativo dentro dessa reforma. Doutora, quero agradecer muito a sua participação aqui e sinta-se sempre convidada. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Eu gostaria de lembrar aos ouvintes que qualquer dúvida, nós estamos à disposição no escritório Garcês de Souza. O telefone 3762 1256. 1256, o escritório está sempre à disposição para tirar dúvidas, pode fazer por telefone ou pessoalmente, né, aqui na rua Major Bandeira, bem no centro aqui do bairro Landiru. Exatamente, e não só quanto à reforma trabalhista, mas sim direito civil, penal, né, tributário, temos advogados especialistas em todas as áreas. Tá certo. Muito obrigado e um ótimo final de semana. Eu que agradeço.